Mas tá Vamos lá? bom. Tá O bom. importante é que Olha, estamos aí. estamos aí. Nós já estamos ao vivo, tá, Ramatiz? Boa noite a todos e todas. Estamos aqui para mais um bate-papo. Sou Regina Ferreira, uma das fundadoras da Associação de Moradores da Vila Santa Catarina, onde já moro, um bairro que eu já moro já há 30 anos. Sou assistente social, coordenadora de movimento de moradia e pré-candidata a vereadora pelo município de Carapicuíba. Hoje eu trouxe um convidado especial, como todos os convidados, toda sexta-feira eu trago convidados sempre especiais, tá, Ramatiz? Mas você é mais um dos especiais, tá? Seja bem-vindo, Ramatiz, eu te agradeço por ter aceito o nosso convite aí, tá? E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco sobre você, sobre as suas lutas e conquistas, sindicatos, a luta aí, vamos lá. Fala um pouquinho sobre você, Ramatiz, por favor. Bom, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Boa noite, Regina. Obrigado por esse convite, que é muito honroso. E é importante a gente tentar contribuir com uma candidata de uma mulher negra, numa cidade importante como Carapicuíba, e esperamos que tenham mais mulheres negras candidatas nessa cidade e em outras cidades. O meu nome é Ramati Jacino, eu sou oriundo do estado do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, mas estou em São Paulo desde 14 anos de idade, então há bastante tempo. Eu sou professor da Universidade Federal do ABC, do Bacharelado de Economia, de Ciências Econômicas e de Ciências Humanidades, e faço parte do núcleo de estudos africanos e afro-brasileiros da Universidade UNEAB. E a minha formação acadêmica é em História Econômica, eu fiz mestrado e doutorado em História Econômica na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e pesquisando a história do negro, a história do Brasil, focado na história do negro, em especial o período de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Sou também militante do movimento negro, do movimento sindical e do Partido dos Trabalhadores. Eu sou fundador do PT, sou fundador da CUT e milito no movimento negro desde 1977. Ou seja, antes da criação do MNU, a criação do MNU naquele dia de 7 de julho de 1978, eu estava lá nas escadarias do Teatro Municipal. Então, tem uma longa militância, que eu me orgulho muito dessa militância, e essa militância que acabou me levando para a academia, procurando qualificar a minha militância e pesquisar sobre a história do nosso povo e as razões pelas quais a nossa sociedade é uma sociedade tão racista, tão desigual. Desigualdade no Brasil, causas e consequências. Esse é o tema que a gente vai bater um papo sobre isso hoje, tá, Ramatiz? Desigualdade social é um conceito que afeta principalmente os países não desenvolvidos e os subdesenvolvidos, onde não há equilíbrio no padrão de vida dos seus habitantes, seja no âmbito econômico, escolar, profissional, de gênero, dentre outros. Ramatiz, eu sou coordenadora do movimento de moradia, né, como eu disse para você, e a gente sabe que a desigualdade em relação à moradia é muito grande, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Na sua opinião, por que tanta desigualdade em relação à moradia, Ramatiz, no Brasil? Bom, primeiro, esse título que você cita aqui, Desigualdades Raciais no Brasil, Causas e Consequências, é o título do meu livro, que eu esqueci de avisar, de anunciar aqui. É um livro que eu Sim. publiquei em 2019, o último livro que eu publiquei. São uma série de artigos acadêmicos abordando a desigualdade no Brasil. Bom, por que os negros e negras vivem, no que diz questão à moradia, naquilo no que diz respeito à moradia,
vivem em moradias tão precárias e sempre numa condição bastante ruim. Isso tem a ver com o racismo estrutural da nossa sociedade, e esse racismo estrutural, na minha compreensão, ele foi criado na nossa sociedade a partir das elites, das oligarquias brasileiras que sempre estiveram dominando o Estado brasileiro. Então, essas elites, ao longo de 350 anos de escravidão, em que homens e mulheres negras produziram toda a riqueza desse país sem receber nada em troca, essas elites desenvolveram uma série de ideias e de elaborações teóricas para justificar aquilo que eles estavam fazendo, que é o verdadeiro crime de lesa humanidade que foi a escravidão. Essas elaborações teóricas que nós damos o nome de racismo. Então, o racismo surge para justificar os crimes que eram cometidos contra a população negra. Então, passa-se a dizer que os negros eram inferiores, que os negros eram selvagens, que eles eram adoradores de demônios, que eles tinham sido objeto de uma maldição bíblica. Enfim, um conjunto de ideias que vai criando esse pensamento que é o racismo. No período de transição do trabalho escravo ao trabalho assalariado no Brasil, essas elites, essas oligarquias que enriqueceram com a escravidão, entendiam que os negros só serviam para ser escravizados. Assim, eles vão pavimentando essa transição, vão protagonizando essa transição, sempre pensando em excluir os negros do mercado de trabalho e da sociedade, porque entendiam que os negros atrapalhavam o desenvolvimento do Brasil, negros e indígenas. Então, essa concepção racista foi o que moveu essas elites nessa transição. E como eles tinham um pensamento racista, eles colocaram em prática esse pensamento, porque eles pensavam isso e eles eram aqueles que dominavam o Estado brasileiro, dominavam, que era quem estava no governo, quem estava no parlamento, nos parlamentos, quem estava no poder judiciário, que tinha o poder econômico. Então, eles entendiam que os negros eram negativos, então fizeram um processo que foi duplo. Primeiro, de marginalização da população negra, segundo, de criar benefícios para os imigrantes virem para cá, de maneira a branquear a população brasileira. Essa marginalização que dá início àquilo que nós chamamos hoje de racismo estrutural e institucional. Porque o racismo no nosso país ele estrutura a sociedade. E esse racismo que estrutura a sociedade é que condena os negros aos piores trabalhos, aos trabalhos mais insalubres, mais perigosos, pior remunerados. É esse racismo estrutural que faz com que no sistema de saúde os negros não sejam tratados iguais aos brancos. Não sei se todos sabem aqui, em 2014 foi publicado uma pesquisa pelo Ministério da Saúde, isso na época que nós tínhamos Ministério da Saúde, porque agora a gente tem não sei o que lá. Mas nessa época, ainda na gestão da ex-presidenta Dilma, foi publicada uma pesquisa que dava conta de que no SUS, o Sistema Único de Saúde, as mulheres negras eram tratadas de forma diferente que as mulheres brancas no seu momento de maior vulnerabilidade, que é o momento que ela vai ganhar neném. Isso fazia com que a mortalidade infantil das crianças negras, comparada às crianças brancas, fosse quase o dobro, e a mortalidade materna das mulheres negras, comparada às mulheres brancas, fosse quase o dobro. Então, esse racismo estrutural está no mercado de trabalho, está na saúde, está na educação, onde nós temos mais dificuldade de acesso à educação, está no comportamento das forças de repressão, e a gente tem visto denúncias diárias de como a polícia tem tratado a população negra, em especial a juventude negra, que tem sido exterminada nesse país, uns crimes pavorosos que têm sido feitos pelas polícias. Então, este racismo estrutural todo, uma das manifestações desse racismo estrutural está na habitação.
Então, esse racismo estrutural que nega o emprego, que nega a saúde, que nega a educação, que pratica genocídio, esse racismo estrutural também se manifesta na habitação, que é onde a população negra consegue ter a sua moradia. Normalmente precária, normalmente longe do trabalho, longe, sem saneamento básico adequado, sem equipamentos de saúde e educação próximos, enfim, toda essa precariedade, a habitação é uma das consequências e um dos grandes exemplos dessa marginalização que foi construída pelo Estado brasileiro. É aí que gera desigualdade, que aí formam as favelas, e as pessoas moram mal, moram em cubículos, né? E é isso. E a população negra sofrendo muito mais. Nós, negros, com a desigualdade social, temos sentidos na educação, moradia, no trabalho, como você acabou de falar agora, né? Essa situação é econômica, né? Eu queria que você desse uma palavrinha assim, porque na economia, nós, negros, também somos a minoria, né? Que nem você é historiador, né, da economia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente também. Da questão econômica. Da questão econômica. Eu quero insistir que a origem, ou uma das origens, a principal origem, está justamente na maneira como se deu a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. No que diz respeito à economia, eu quero repetir aqui, a riqueza do Brasil, toda a riqueza do Brasil foi construída a partir de dois crimes. Da invasão e do saque das terras indígenas e o massacre dos indígenas feito pelos portugueses, e o outro crime é o sequestro de milhões de africanos trazidos para cá para produzir essa riqueza. Então, durante 350 anos, no mínimo, toda a riqueza no Brasil foi construída a partir desses dois crimes hediondos. Quando a escravidão começa a se exaurir e as próprias classes dominantes percebem que vão ter que transitar para o trabalho assalariado, eles começam a promover essa exclusão a que eu me referi. E essa exclusão ela se dá de forma muito concreta. Por exemplo, existiram leis na cidade de São Paulo, em 1886, uma postura municipal, que é a principal lei da cidade na época, que proibia os escravizados de trabalharem em diversos empregos. Era proibido trabalhar. Por quê? Porque esses empregos tinham que ser reservados para os brancos. Então, ainda que o negro tivesse qualificação, ele era proibido de estudar. Em 1854, depois em 1878, existiram leis que proibiram os negros de estudar. Era proibido estudar. Em 1850, com a lei de terras, que ajuda a criar o latifúndio, impediu os pobres em geral, mesmo os brancos e os negros em particular, em ter acesso à terra. Porque ter terra, aquele que deixou de ser escravizado, ele, se ele tivesse um pequeno pedacinho de terra, poderia estar sobrevivendo ali, plantando milho, mandioca, criando um porquinho, criando uma galinha e sobreviver. Isso foi tirado, foi impedido por essa lei. Portanto, a economia do país foi construída por negros, utilizando a terra roubada dos indígenas, que os brancos roubaram dos indígenas, e toda essa fortuna foi depois, quando a escravidão acaba, foi investida nas fazendas, no comércio, na indústria, em bancos, etc. E esses negros continuaram à margem da sociedade e, além disso, criando que o Estado brasileiro criando aqueles mecanismos que impedia que os negros se inserissem no mercado de trabalho e, portanto, se inserissem na economia. O que esses negros e negras faziam para sobreviver? Iam para o trabalho eventual, iam para o trabalho precário, iam, né, como nós temos até hoje, só a gente vê a maioria dos camelôs. Quem são a maioria dos camelôs? São pessoas de pele preta.
Então, essa organização da nossa sociedade, excluindo a população negra, fez com que a população negra ficasse à margem da economia, contribuindo com a economia, contribuindo com a riqueza, mas sem receber as mínimas condições para continuar sobrevivendo e sempre jogados à margem. Então, na economia, na minha opinião, sem desmerecer as outras formas de discriminação, a discriminação mais efetiva, mais perene, mais profunda que tem é justamente a discriminação econômica, quando a sociedade nega para os negros o direito de trabalhar. Você não tem o direito de trabalhar. E o que é mais trágico? Eles negaram o trabalho aos negros, tanto na legislação como nos anúncios de jornais que eu pesquisei no começo do século, que explicitavam que não aceitavam negros para trabalhar, e depois criam a lei da vadiagem. Ou seja, não deixam você trabalhar e depois criam uma lei para te punir porque você não trabalha, né? Então, foi uma sociedade criada contra a população negra para oprimir a população negra. E a gente sofre as consequências até hoje, né? Você falou do seu livro, o Brasil, Desigualdade do Brasil, Causas e Consequências. O que te levou a escrever esse livro? Bom, esse livro ele é composto de uma série de artigos acadêmicos que eu procuro falar sobre essa realidade da desigualdade. Uma das disciplinas que eu ministro lá na universidade é uma disciplina que chama desigualdades raciais de gênero e de classe. Que aquelas desigualdades, né, que foram criadas na nossa sociedade. Então, eu ministro essa disciplina sobre desigualdade. A partir das reflexões e até mesmo com a discussão com os alunos a respeito da história da evolução da desigualdade, a situação da desigualdade atual no Brasil, a partir dessas elaborações, eu achei que seria interessante colocar no papel essas elaborações e então eu fiz o livro. Então, são 5 artigos e 2 ensaios que eu falo dessa origem da desigualdade. Tem um outro artigo que eu faço uma crítica a Sérgio Buarque de Holanda, que criou, a partir do seu livro, Raízes do Brasil, ele cria uma ideia, ele contribui com aquela ideia da democracia racial, criou uma imagem que ficou conhecida, que ele utilizou, que é o homem cordial, procurando argumentar que a escravidão e o racismo no Brasil seriam cordiais. Então, eu refuto isso nesse artigo. Falo da evolução econômica que poderia ter tido dos negros, se não fossem essas ações do Estado que impediram essa evolução econômica, e apresento algumas propostas também no final sobre a maneira de superar essa desigualdade, principalmente pela educação, né? Não é uma educação apenas de jogar um monte de crianças e jovens dentro da escola, mas que o Estado brasileiro desenvolva ações para garantir que esse jovem entre e permaneça na escola e que não seja cooptado, que não seja seduzido para ir trabalhar antes da idade adequada, seja o trabalho formal, informal, ou seja, muitas vezes, o trabalho ilegal, que seduz parte da nossa juventude, com as consequências que a gente sabe. A Secretaria Estadual de Combate ao Racismo, onde você faz parte, organizou uma cartilha, né? E você foi um dos idealizadores, colaboradores dessa cartilha, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa cartilha para a gente, Ramatiz. Olha, o Partido dos Trabalhadores
na minha compreensão, é o partido que mais avançou na discussão e implementação das questões raciais, em que pese que ainda tem algumas insuficiências e que nós, como militantes e negros militantes, questionamos essas insuficiências. Um dos pontos mais altos de elaboração teórica do Partido dos Trabalhadores foi o programa de governo do Lula, que depois era do Haddad, em 2018. O Haddad, então, era o coordenador do programa de governo, e eu fiz parte dessa equipe que elaborou o programa de governo a convite do nosso secretário nacional de combate ao racismo, Márcio. E aí nós fizemos um documento que chamava-se O Brasil que o Povo Negro Quer. A partir desse documento, eu fiz uma adaptação a pedido do Tiago, que é o nosso secretário estadual de combate ao racismo, desse documento para a realidade dos municípios e apresentamos como sugestão a ser enviados aos candidatos e candidatas a prefeito e a vereadores e vereadoras como sugestão de programa de governo. Então, esse programa, essa cartilha, tem o seu objetivo de orientar e sugerir que nos programas de governo sejam implementadas várias questões, né, vários pontos sobre a questão racial. E este programa, essa cartilha, tem dois grandes eixos. Primeiro, resgatar tudo aquilo que o PT já construiu sobre a questão racial. Porque o PT tem muito em nível federal, em nível estadual e em nível municipal. Muitos municípios desenvolveram várias ações sobre a questão racial, procurando superar as desigualdades raciais em âmbito municipal. Nós tivemos o exemplo da cidade de São Paulo nas 3 gestões petistas, em especial na última gestão do Fernando Haddad. Nós temos exemplo de Carapicuíba, nós sabemos que na gestão do Sérgio Ribeiro, saudar o nosso companheiro que acabou de entrar aqui agora. Acabou de entrar, falou boa noite para dentro. Boa noite, Sérgio. Bem-vindo, nosso companheiro Sérgio Ribeiro. Nós sabemos que nas gestões do Sérgio Ribeiro anteriores, nós tivemos bastante avanço na questão racial em Carapicuíba, então isso é importante. Então, procurou resgatar essas experiências e apresentar. Um outro ponto que é muito importante, que é o segundo eixo desse programa, que é a sugestão de um pacto municipal em defesa da juventude negra e periférica. Então, nós entendemos que a grande tragédia que nós vivemos hoje no Brasil, e evidentemente também nos municípios, é essa mortalidade absurda que está se abatendo sobre a juventude negra e o hiperencarceramento dessa juventude, que nós sabemos que se um menino for de 16 anos, de 18 anos, preto, for pego com 100 gramas de maconha na periferia de Carapicuíba, ele vai ser considerado um traficante, talvez até com formação de quadrilha. Se um menino branco for pego com a mesma quantidade de maconha lá no Jardim Paulista, no Pacaembu, ele vai ser considerado usuário, vão chamar um psicólogo para tratar. Então, nós sabemos essa diferença. Por conta disso, nós estamos propondo esse pacto em defesa da juventude negra e periférica e focando para evitar essa mortalidade dessa juventude e evitar esse encarceramento que não leva a nada. O menino que tá usando droga ou que roubou um celular, ele vai para uma prisão com um monte de bandido barra pesada, integrantes do PCC, ele vai se tornar apenas um escravo do crime organizado e não vai se recuperar de forma nenhuma. Então, nós estamos propondo formas alternativas de resgatar essa garotada, tanto do crime quanto da violência policial gratuita, muitas vezes, porque a violência não é só contra o menino que praticou alguma delinquência, é o simples fato de ser negro já o torna delinquente. Ele já é considerado. Ele pode não estar com droga, não estar com arma, não ter feito nada de errado, mas se ele for um menino jovem negro na periferia, a polícia já vai chegar batendo e dependendo da circunstância, pode até morrer simplesmente por ser negro e ser jovem e ser pobre da periferia. Ramatiz, tem uma pergunta aqui do Edivaldo.
Como você vê as atitudes do presidente da Fundação Palmares e o governo atual? Olha, o que o Sérgio Ribeiro, que é Sérgio Ribeiro, desculpe, Edivaldo Viola. Sérgio, O Sérgio Sérgio Camargo, ficou na mente. desculpa, Sérgio Ribeiro, Pode fazer o pergunta, Sérgio, Sérgio. o Sérgio Camargo, que eu acho que ele é um exemplo de uma tragédia, né? O Sérgio Camargo é um exemplo de uma tragédia. O racismo, ele nos adoece, ele deixa nós, negros, doentes. Não é por acaso que nós temos essa quantidade de negros com hipertensão, né, várias outras doenças, problemas de saúde mental, de alcoolismo. Isso é resultado do adoecimento do racismo. O racismo, ele gera no indivíduo que sofre, ou seja, na população negra em geral, dois tipos de comportamento, né? Quer dizer, um tipo de comportamento que se desdobra em dois, que gera revolta. Todos nós estamos revoltados contra o racismo. Dependendo do indivíduo, essa revolta pode fazer com que esse indivíduo se alie aos seus semelhantes para enfrentar o racismo. A isso dá origem o quê? Aos militantes como nós, aqueles que militam contra o racismo e até mesmo revolucionários, como em várias partes do mundo existiram pessoas que, a partir dessa compreensão do racismo, se revoltam e organizam sua revolta para combater a sociedade que o discrimina. Ocorre que o racismo também, ele cria esse adoecimento, que é o revoltar, que é aquele que se revolta, mas não consegue identificar a origem da sua revolta. Esse indivíduo, ele acaba se hostilizando os seus iguais. Então, ele entende que a sociedade lhe oprime, mas ele não consegue identificar que o opressor é o branco que é privilegiado, que está lá com o poder. Ele é revoltado e ele não sabe o objeto da sua revolta. Então, ele se revolta contra os seus iguais. Aí se criam os sociopatas. O Sérgio Camargo, para mim, é um sociopata. É um homem adoecido por essa revolta e ele não consegue compreender que a origem do racismo, a responsabilidade pelo racismo, quem são os responsáveis pelo racismo? E ele se revolta contra os seus próprios semelhantes. E assim ele se torna um militante contra o movimento negro, um militante contra aqueles que lutam para acabar com o racismo. Ele acaba se somando aos racistas. Então é uma degeneração, algo extremamente triste. Tem um fato mais triste ainda que se agrega a isso, que o Sérgio Camargo, ele é filho de um antigo militante, um histórico militante do movimento negro de São Paulo, meu amigo pessoal, que é Oswaldo de Camargo, um poeta que foi jornalista durante uns 40 anos no Estadão e é um militante histórico do movimento negro e que não tem culpa do filho ter virado essa coisa que viveu. Então, aí tem uma tragédia que se acrescenta, uma tragédia pessoal, familiar, desse indivíduo que resolveu virar um inimigo do movimento negro. Agora, o Sérgio Camargo, ele deve ser responsabilizado por ser um negro racista, eu acho que deve ser responsabilizado, inclusive criminalmente. Gostaria que ele fosse exonerado e respondesse processo, porque ele é um criminoso, mas ele não é o maior problema. O Sérgio Camargo é o capitão do mato, mas o dono dele chama-se Jair Messias Bolsonaro. Então, é o governo que é racista e que pega um indivíduo totalmente ensandecido para servi-lo para praticar o racismo. E o que é mais grave, pega um negro para praticar o racismo. Eu acho que a maioria aqui assistiu aquele filme Django Livre, e talvez vocês lembrem daquele personagem, se não me engano, era Giuseppe, eu não me lembro o nome, que era um mordomo que servia ali um dono de escravizado, e ele era mais sacana que o próprio dono de escravizado. Então, essa figura triste, abominável, que é um cara como ex-presidente da Fundação Palmares,
é resultado dessa construção racista e ela está sendo utilizada por um governo racista. Porque se não fosse um governo racista, ele seria irrelevante, não teria nenhum espaço. Mas justamente o governo racista que vai capturar um negro inexpressivo, mas que é racista, para fazer o seu trabalho sujo. Ramatiz, a gente tem algumas perguntas aí que estão surgindo. Esse meu amigo Tassiano, ele é lá do litoral de Santos, o nosso caiçara, ele está sempre me acompanhando nas lives. Boa noite, Tassiano. Ele te perguntou assim, quais são as medidas que estão sendo tomadas, né, para a saída dele da fundação? Olha, tem várias ações, tanto do ponto de vista legal, tem denúncia no Ministério Público, tem ações do movimento negro com abaixo-assinados virtuais pedindo a sua saída, a sua exoneração. Eu acho que todas essas ações são válidas e eu gostaria até que ele saísse da Fundação Palmares e que respondesse pelos crimes que ele tem praticado. É verdade. Contudo, eu quero insistir que o problema não é o Sérgio Camargo. O problema é o presidente da República, é um presidente, vice-presidente e todos os seus ministros, um governo que é racista, um governo que é genocida, um governo que é criminoso, porque está aliado ao crime organizado no Rio de Janeiro, as milícias que são assassinos, que têm matado gente, com a própria Marielle, foi morta por gente próxima do Bolsonaro, gente que era assessor do Bolsonaro, e é um governo francamente racista. E já deu várias demonstrações de ser racista, que pratica racismo contra negros, contra indígenas, é misógino, é homofóbico, enfim, tudo que não presta. Então, o problema central não é o Sérgio Camargo, e eu não quero dizer livrar ele da responsabilidade pelo que ele faz, mas o problema é um governo, porque se sair o Sérgio Camargo, eles vão colocar um outro negro racista, um outro branco racista, ou podem até fechar a Fundação Palmares. Mas esse governo racista, genocida, ele continua existindo. Então, na minha compreensão, o foco deve ser no presidente da República, que, inclusive, acho que essa eleição deveria ser, como é que se diz? Deveria ser, agora me fugiu a expressão, essa eleição foi ilegítima, né? A eleição do Bolsonaro foi ilegítima. Tem gente que está defendendo o impeachment. Eu não defendo nem o impeachment, eu defendo, agora achei a palavra, anulação dessa eleição. Porque ele se elegeu porque prenderam que depois virou ministro da Justiça, prendeu aquele que tinha condições de ganhar a eleição, que era o que estava na frente nas pesquisas. Ele se elegeu com dinheiro sujo, fazendo fake news, pago por empresas, inclusive empresas multinacionais. Portanto, ele elegeu praticando crime eleitoral e continua praticando crime, né? E se ele elegeu praticando crime, essa eleição tinha que ser anulada. Então, o grande problema, volto a insistir, é o presidente da República. O Edivaldo tem mais uma pergunta aí para você. Você acredita que o negro continuará sendo oprimido enquanto o Brasil não se assumir como racista? Porque... Olha, eu acho... Pode responder. Não, pode responder, é isso mesmo. Desculpa. Eu acho que o negro vai continuar sendo oprimido porque o Brasil é racista, independente do Brasil se assumir ou não como racista. No apartheid, na África do Sul, a África do Sul se assumia como racista, inclusive na lei, tinha uma lei que era, né, as leis do apartheid que colocavam os negros numa condição péssima. Então, o fato deles se assumirem como racista não fazia com que os negros fossem menos oprimidos. Então, o Brasil não vai fazer com que os negros sejam menos oprimidos se o Brasil se assumir quanto racista. Os negros vão ser menos oprimidos se o Brasil deixar de ser racista, né? Então, eu acho que denunciar que existe racismo no Brasil e até mesmo as autoridades reconhecerem que existe racismo no Brasil é importante, porque faz com que nós tenhamos mais instrumentos para combater o racismo. Mas não é o reconhecimento que o Brasil reconheça que é racista que vai, na minha compreensão,
acabar com o racismo, para acabar com a discriminação, com a condição negativa que os negros estão na sociedade. Tem que acabar com o racismo. O que você acha? O que nós deveríamos fazer para acabar com o racismo? Quer dizer, diminuir, né? Porque acabar, a gente sabe que sempre vai ter o racista, sempre vai ter a pessoa que é... Eu acho que a criança não nasce racista, ela se torna racista. E ao se tornar racista, ela vai ser racista pro resto da vida dela, entendeu? Vai ser difícil você tirar da cabeça uma pessoa que é racista para ela não discriminar ao outro, né? Então, assim, ó, na sua opinião, o que devemos fazer para combater, né, e conhecer melhor o combate ao racismo e à desigualdade racial, a desigualdade social no país? Desculpa. O que nós devemos fazer para combater o racismo? Eu acho que nós já estamos fazendo. O movimento negro já faz. Ter denunciado o racismo, ter criado pautas para melhorar a condição do negro no Brasil. Tudo que foi feito, em especial no governo Lula e no governo Dilma, de promoção da igualdade racial, inclusive a criação do Ministério da Igualdade Racial, é resultado da demanda do movimento negro. Né? O mérito que teve Lula e Dilma foi ouvir o movimento negro e transformar essas demandas em políticas públicas. Então, o combate ao racismo que nós devemos fazer é isso que o movimento negro faz desde que o mundo é mundo, né? Ou pelo menos desde que o Brasil é Brasil, que o movimento faz para combater esse racismo, e precisamos ampliar cada vez mais negros e brancos no combate à discriminação racial. Agora, o que eu quero chamar a atenção, que a discriminação racial a gente pode combater com a lei, a gente pode combater com ações de promoção da igualdade racial, como essas que eu me referi. Agora, o racismo não dá para combater com a lei, porque o racismo está dentro da cabeça das pessoas. Então, o racismo, na minha compreensão, a gente consegue combater o racismo com a educação. Você falou da questão das crianças. Quando nós conseguirmos educar as crianças para não serem racistas, ainda que as suas famílias sejam, a gente conseguir na escola educar as crianças para não serem racistas, a gente vai ter uma vitória e vai combater o racismo de fato. Porque a discriminação era palpável, o racismo está só na cabeça das pessoas. Então, se combate com a educação, com a cultura também, eu acho que se combate o racismo. Vamos voltar um pouquinho sobre a cartilha, né? Você falou um pouquinho aqui do resgate e sugestões de pacto para os municípios, né? Mas como que nós vamos ter acesso a essa cartilha? Como que os próprios governantes próximos, né, que os pré-candidatos a prefeito, vão ter acesso a essa cartilha? Olha, essa cartilha, até onde eu sei, já foi disponibilizada pela Secretaria Estadual de Combate ao Racismo. Se não chegou até vocês têm que cobrar do Tiago, fazer essa cobrança, mas eu acredito que na própria página, faz tempo que eu não entro na página da Secretaria Estadual de Combate ao Racismo, já tem essa cartilha online. Essa cartilha não vai ser impressa, tanto por falta de recursos, nós todos sabemos que o partido está sem dinheiro, e até porque hoje existe a grande facilidade das redes sociais e tal, é possível divulgar bastante. Então, se não chegou ainda, é importante que chegue para que possa fazer essa discussão e, evidentemente, adaptada à realidade de cada município, implantar as propostas que a gente coloca nessa cartilha. Ramatiz, eu sei que você está cansado, que você falou para a gente que você passou a tarde todinha aí numa live, que você já deu aula. Não, tranquilo, tô cansado, você um cara de cansado, mas tá tranquilo, fica à vontade. Nós temos assim, para mim, assim, eu estou tendo uma aula, a aula está maravilhosa, assim, eu acho que quem está nos assistindo também tá gostando muito, porque para mim é um aprendizado. Eu estou na minha primeira, né, pré-candidatura aí como vereadora, tenho muito que aprender ainda, e eu acho que tudo que você passou para a gente está passando assim, está sendo ótimo. Tá bom? Eu gostaria também de agradecer, tá, ao meu coordenador de campanha, Rafael Pinto, que ele intercedeu, ele falou boa noite aí,
Eu quero agradecer também o Bigode, Cândido Hilário, que mandou um abraço para você, tá? Grande Damião também Bigode. mandou um abraço. E fala um pouquinho mais sobre o racismo, sobre racismo estrutural, que para a gente é muito bom estar ouvindo isso, principalmente nesse momento, né, que nós estamos vendo essa violência contra nossos jovens, né, contra, essa semana mesmo, teve uma senhora, porque agora não começaram a atacar só os jovens, essa semana foi uma senhora negra também, na Zona Sul, em Parelheiros também, que também sofreu violência truculenta da Polícia Militar, né? De que maneira que nós vamos começar a conter, né, esse tipo de violência? Você diz que é através da cultura, da educação, né? Mas eu acho que a Polícia Militar também estão doentes também, porque não é possível, né? Porque é inadmissível essa violência contra o jovem, contra o negro, contra nós, o negro. Olha, primeiro que eu sou da opinião que essa violência, é verdade que existe o adoecimento dos policiais, ou de parte dos policiais, mas esses policiais estão agindo dessa forma porque eles estão sendo legitimados, estão sendo incentivados a agir dessa forma. A responsabilidade do policial que faz aquela barbaridade com aquela mulher lá na Zona Sul é dele, mas a responsabilidade também do governador do estado. Porque é esse governador do estado, assim como no Rio de Janeiro, e tem outros, mas dois maiores exemplos, São Paulo e Rio de Janeiro, que são genocidas, que defendem o extermínio de pobres, que defendem o extermínio da população. O que aconteceu no Paraisópolis, há uns 2 meses atrás, onde a polícia massacrou 9 jovens que estavam apenas se divertindo num baile funk, e não aconteceu nada com esses policiais, e agora com esse policial que faz essa barbaridade, e outros que estão matando jovens, eliminando, fazendo todas essas barbaridades. Então, isso é uma orientação do governo do Estado, e é responsabilidade principalmente do governador do Estado, que permite que essas violências sejam feitas. Aliás, ele incentiva essas violências sejam feitas. Já tem várias pesquisas do aumento da letalidade da polícia no nosso estado, orientado para esse tipo de comportamento. Né? Se nós vemos lá no Rio de Janeiro, o governador do estado, como aconteceu logo no início do mandato dele, descer de um helicóptero, comemorar porque uma pessoa foi morta, e ir na televisão e disse que agora, a partir de então, a polícia ia mirar na cabecinha para estourar o miolo do que ele chama que são os meliantes. Quando tem governadores de estado, o Dória é um pouco mais polido, mas defende a mesma política de extermínio. Quando tem governadores com essa política, a violência vai cada vez mais se espraiar. Então, eu não quero eximir aqueles policiais de responsabilidade, mas quero dizer que eles são responsáveis, eles têm que ser punidos pelo que fizeram, mas o grande responsável é o governador do estado que implementa essa política de extermínio. O que nós precisamos fazer para superar essa situação, tanto da violência quanto esse racismo estrutural que nós estamos enfrentando? Eu acredito que o que você está fazendo, o que outras mulheres negras e homens negros, e mesmo pessoas não negras, que têm compromisso com a questão racial, estão fazendo, é um dos caminhos. Então, procurar se apoderar de parte do Estado e gerir o Estado a favor da nossa população é importante. Então, nós temos homens e mulheres negras, e também homens e mulheres brancos comprometidos com essa causa, que se elejam vereadores, que se elejam prefeitos, que nas próximas eleições se elejam governadores, senadores, deputados e presidentes da República. Com esse compromisso é fundamental. Então, nós ocuparmos espaços de poder, nós disputarmos o poder e conseguirmos, uma vez no poder, implementar uma outra política é fundamental. A eleição do Lula em 2002 e o mandato que o Lula teve em 2002, nós podemos medir o êxito daquele governo contando a quantidade de vidas negras que foram poupadas.
porque se continuasse implementando o projeto neoliberal, que era encabeçado por Fernando Henrique Cardoso, nós estaríamos contando muito mais mortos, jovens, idosos, mulheres, homens, crianças, negros, nós estaríamos contando mais mortos. Foram aquelas políticas que, implementadas por um presidente da República sensível à questão racial, é que evitou essas mortes. Se nós tivéssemos um governador do Estado, se nós tivéssemos eleito o Marinho na última eleição, certamente a polícia do Estado de São Paulo não estaria agindo dessa forma. Então, é muito importante que a gente dispute esses espaços de poder para mudar a política. Para além da questão simbólica que nós queremos, acho que é importante ter caras pretas na nossa política, mas para além disso, que sejam negros comprometidos, nós falamos aqui do Sérgio Camargo, né? Não é esse tipo de negro que a gente quer negros e negras comprometidos, e a gente disputar esse espaço de poder, com certeza é o caminho mais adequado. O nosso tempo é curto, daqui a pouquinho nós estamos terminando a nossa live, infelizmente, vou te convidar depois. Mas eu quero que você deixe uma mensagem para quem está, né, na pré-candidatura agora, negros, nós negros, né? Para mim, estou aí muito disposta a enfrentar tudo isso, para lutar contra toda essa desigualdade, realmente, para que nós tenhamos umas políticas públicas voltadas para nós, né? Deixa uma mensagem para quem está chegando agora, para quem está no poder, assentado lá, por favor, Ramatiz. Olha, a minha mensagem é de votos e de êxito, e a mensagem é de esperança. Né? Tinha um poeta que usava uma frase que eu gosto muito, que é: faz escuro, mas eu canto. Né? Nós estamos vivendo um momento bastante trágico no nosso país, tanto por conta da pandemia, como por conta das criaturas pavorosas que hoje estão no poder em nível federal e aqui no estado de São Paulo. Mas, em que pese essa situação, eu tenho esperança, eu acho que nós vamos superar este horror que nós estamos vivendo. E a superação deste horror passa pelas eleições municipais esse ano. Né? Então, é fundamental, tanto para a melhora da vida nos municípios, e aqui nós estamos falando particularmente em Carapicuíba, a eleição de candidaturas comprometidas como a sua, a eleição, esperamos, torço muito para que o companheiro Sérgio Ribeiro volte a ser prefeito de Carapicuíba, então torcendo muito para essa vitória, que vai ser importante para Carapicuíba, vai ser importante nas outras cidades que nós ganharmos, e vai ser importante para pavimentar o caminho para 2022, porque é justo e é fundamental para o Brasil, para a sobrevivência dessa nação, que o PT volte ao poder federal em 2022 e, quem sabe, pela primeira vez a gente consiga conquistar o governo do estado de São Paulo. Então, quero desejar muita força, grande axé para essa candidatura, para esses companheiros e companheiras, especial para você, companheira Regina, para que eu tenho certeza que nós vamos mudar a realidade desse país, começando com vocês mudando a realidade em Carapicuíba. Um grande axé, muito obrigado pelo convite, foi uma honra participar dessa conversa. Eu que agradeço, tá, por você ter aceito o meu convite, e lembrar que esse mês é o Mesas Pretas, né, deixo uma mensagem aí para o Mesas Pretas, o mês que homenageia a mulher negra, latino-americana e caribenha, são mulheres que fizeram e mulheres que vão fazer a diferença. E hoje eu agradeço muito pela essa aula, viu, Ramatiz? Olha, que foi assim... Eu agradeço pela oportunidade. Para mim foi muito assim engrandecedor de receber. Espero Obrigado. Que você me aceite de novo um convite próspero por aí. Tá? Estou à disposição. Obrigada. Eu quero agradecer a todos e todas por ter participado comigo mais uma noite nessa live. E nos acompanha aí, tá? Pelo Facebook.
Regina Ferreira, Juntos Somos Mais Fortes, é a nossa página. E quero também dizer que amanhã nós temos um bate-papo com uma psicóloga. Nós vamos falar um pouquinho sobre a maturidade, né? Porque nessa época de pandemia, os idosos ficaram um pouco esquecidos, né? Então, amanhã nós temos um bate-papo aí com uma amiga nossa, psicóloga, ela vai trazer umas informações bem bacanas. Boa noite a todos, eu agradeço, Ramatiz, muito obrigado mais uma vez, um abraço. Imagina, que agradeço. Axé. Grande abraço, até a próxima. Abraço, até a próxima.